Tudo bom, pessoal? Vamos falar agora a respeito de domínio de funções, né? E quando que ocorre problema com esses domínios, ok? Para isso a gente tem que lembrar o que é uma função, tá? Uma função matemática é uma regra numérica, né, que relaciona elementos de dois conjuntos. Aqui eu estou exemplificando, colocando o conjunto A e o conjunto B, ok? E através de uma regra matemática eu estou relacionando, estou pegando elementos do conjunto A e estou achando algum correspondente no conjunto B. Como por exemplo, se eu pegar o A e submeter ele a alguma regra matemática, multiplicar por algum número, dividir, somar, subtrair, elevar, vamos supor que ele encontre aqui, que ele, né, depois de submetido a essa regra matemática, ele vire, né, ele se transforme no valor C. A gente vai dizer que A, o A pequeno, que é o A minúsculo, né, que é elemento do conjunto A, é correspondente, tá, ao C, que é o elemento ali do conjunto B. Mesma coisa aqui com o B minúsculo, ok? O X, tendo como correspondente aqui o Y, né, vamos falar que isso aqui é a mesma regra, é a mesma função, ok? O nome desses domínios, o domínio que fornece os valores da variável. Opa, o conjunto. Acabei confundindo, dei spoiler sem querer. O nome desses conjuntos, tá? A gente vai ver agora. O conjunto que fornece os valores para a variável é chamado de domínio, tá? No caso, domínio de f de x. E aqui, o conjunto B é chamado de contradomínio. Beleza? Aí tem uma pequena observação. Quando a gente estuda conjuntos, né, e relações entre conjuntos, a gente vê que uma função, bem no comecinho de funções ali e tal, toda a parte da função, toda a parte do contradomínio que tem aqui correspondência com o domínio, todos os elementos que têm correspondente ali no contradomínio, todos os elementos do contradomínio que têm correspondência no domínio, formam aqui um conjunto chamado conjunto imagem. Beleza? Bom, nesse caso aqui, como todos os elementos do contradomínio, no caso o C, o D e o Y, têm correspondência com elementos do domínio, nós vamos chamar isso aqui de imagem ou conjunto imagem, tá? E no caso vai ser imagem do quê? De f de x. Se por acaso eu tivesse uma outra função, dá uma outra cor aqui para mim. Se tivesse uma outra função que pegasse elementos daqui e levasse para cá, fazendo o caminho inverso, posso falar, por exemplo, que é uma g de x? A gente vai ter uma inversão. O B vai ser o domínio da g de x e o A vai ser a imagem da função g de x. Perfeito? É interessante a gente estudar os possíveis problemas com o domínio de uma função, ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos listados, tá? Mas esses exemplos é interessante você saber que valem para quando a gente tiver aqui os conjuntos lidando com números reais, tá? Então pode número negativo, número quebrado, número irracional, número inteiro, número positivo, ok? Você não vai poder ali os números complexos, tá? Que inclusive vão ser citados aqui no exemplo 2, mas isso daí é um assunto, né, para a gente aprofundar depois, só vou tocar aqui no nome dos complexos, portanto. Bom, o primeiro tipo de problema é o problema envolvendo o denominador. A gente sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero, não existe divisão por zero. Você pode até ver ali em limites, né, quando o número de baixo tende a zero, mas ele nunca vai poder ser exatamente igual a zero. Ele pode ser muito pequeno e tal, mas igual a zero ele não vai poder ser. Então, quando você tem uma função envolvendo aqui um denominador, você tem que falar que o denominador não pode ser nulo. Esse é o primeiro problema que a gente vai ver com o domínio, tá? O segundo é quando a gente tem aqui um radicando. O radicando tem que ser maior ou igual a zero, mas importante falar que para funções, beleza? Que tenham aqui raiz
Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz quarta, pode ser raiz sexta, pode ser raiz que tenha índice, que é esse número que a gente colocou ali, né? Quando ele não aparece, quer dizer que o índice é 2, que a raiz é quadrada, esse índice tem que ser par. Então pode ser raiz quadrada, raiz com índice 4, raiz com índice 6, ok? O terceiro caso vai ser em logaritmo. Eu tenho aqui como esse a, o logaritmando, ele tem que ser um valor positivo, maior que zero. E eu tenho a minha base, que é o valor que aparece pequenininho aqui embaixo do log, tá? Quando não aparece, significa que a base é 10. Quando você tem aqui ln, quer dizer que a base é aquele número e, aquela constante de Euler, né? Ou de Euler, como você preferir. Na verdade é Euler porque o cara é alemão, mas a gente abrasileirou aqui, aportuguesou e chama ele de Euler às vezes, tá? Essa base tem que ser positiva e ela não pode ser 1, por questões ali de função exponencial, tá? Dando aqui alguns exemplos, então, um para cada caso. O primeiro caso eu vou colocar aqui, ó, uma função f de x. Então, vou deixar claro que isso aqui são exemplos. Cadê? Exemplos. Vamos voltar aqui para o laranja. F de x, beleza? Igual a 1 sobre x. Qual que vai ser o meu domínio? Ou qual que vai ter que ser aquela condição de existência, né, para que essa função aí possa ser escrita? Você tem que falar que x pode ser qualquer número real desde que ele não seja zero. Eu escreveria isso dessa forma, ó. O domínio, ou melhor, né, vamos abreviar. O dom da função f de x aí a gente abre aqui, né, uma regra matemática, uma regra lógica, tá? Todo x tal que, né, um x, aí você vai falar uma condição, você fala um x tal que ele siga aqui algumas regras. Então é um x, ou pode colocar aqui um x pertence a real, né? Acho que fica mais entendível. Então tá, é um x real, eu só acrescentei essa informação, tal que, além de ser um número real, ele não seja zero. Pronto. Esse é o nome completo, vamos falar assim, do domínio, ok? E aí, sempre que você tiver um domínio com algo parecido, você tenta adaptar. Se eu puser aqui um outro tipo de domínio, um domínio que não tem um x puro aqui embaixo, mas que tem, por exemplo, aqui, ó, um x menos 2. Como que eu atuo para saber? Eu pego o denominador todo, tá? Eu falei domínio aqui, mas é denominador, tá? Então, pera um pouquinho, vamos recapitular. Vamos supor que eu tenha f de x igual a 1 sobre x menos 2, o meu denominador, portanto vai ser x menos 2. Eu tenho que falar o quê? Que o denominador, ele todo é diferente de zero. Então eu resolvo essa diferença, que nem resolve uma equação, tá? Joga o 2 para cá com o sinal positivo. Então o meu x não pode ser igual a 2 nesse caso, porque o 2 é o valor que zera aqui. Se eu puser um 2, isso tudo aqui fica zero e a minha divisão, minha fração fica inviável. Então sempre é assim que você vai resolver. Pode ser que apareça aí função com mais de uma variável. Legal falar isso aí para o pessoal que já está no cálculo, né, um pouco mais avançado ali. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, duas variáveis, é a mesma regra, é a mesma coisa. Domínio, aliás, denominador. Eu confundo algumas palavras em alguns vídeos aí, às vezes escapa, mas assim, eu não vou ficar voltando para editar, pelo menos não por enquanto, né? No dia que eu tiver um tempo maior, eu faço isso. Então, denominador, que é, né, o x mais y, nesse caso dessa função aqui de duas variáveis, x mais y não pode ser zero, tá? E aí você pode simplificar ou desenvolver aqui essa sua relação entre as variáveis, tá? Nesse caso, o x, eu pego o y e jogo para cá e posso falar, por exemplo, que x não pode ser o y negativo. Por exemplo, eu não poderia ter aqui, ó, x valendo 1 e y valendo menos 1. Ou x valendo menos 1 e y valendo mais 1. Eu não posso ter ou os dois valendo 0, ou um valendo mais 1, mais 2, outro valendo menos 2. Eu não posso ter um como o inverso do outro. Como é que eu escreveria esse domínio de um jeito formal? Então, o domínio, vou colocar pequeno aqui porque eu quero que caiba, de f de x, y. Acho que dá para entender, a mesma coisa que eu escrevi na outra função, só que agora é f de x, y, não só f de x. Coloca aqui, né? X, y, então
quando a gente tiver xy, é um par ordenado, né, um par aqui de variáveis no caso, a gente vai representar ele num parzinho, assim, vai colocar de um par de parênteses aqui, ok? Então isso aqui tem que pertencer aos reais, só que x pertence a reais, y pertence a reais também. Então eu tenho o número de possibilidades aqui, né, desses pares aqui como sendo real ao quadrado. Então, quando eu tiver aqui sempre duas variáveis, eu falo, né, que elas têm que pertencer ao real quadrado. Se eu tivesse 3, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x, y, z, isso aqui eu falaria que pertence ao reais ao cubo. Beleza? Isso daí tem a ver com relação entre conjuntos, né? Eu estou relacionando o conjunto dos reais com ele mesmo, então fica ali reais ao quadrado. Tal que eu coloco x, y seja diferente de x menos x, por exemplo, tá? Porque aqui, ó, pegando essa parte, só para explicar por que eu coloquei isso daqui, né? Menos x e tal. Se eu chamar x de x, eu vou chamar y do quê? Como é que eu faço para isolar o y nessa nossa diferença? Y é a mesma coisa aqui, né? Se eu não quero menos y, eu quero o y com o sinal positivo, eu tenho que trocar o sinal desse x aqui, ó. Da mesma forma que x é diferente de menos y, o y é diferente de menos x, tá? Então, nosso y vai ter que ser diferente... Opa, peraí, eu posso indicar ele aqui, né? Como menos x, tá? Eu estou colocando uma igualdade aqui, só para falar por que eu estou representando aqui como menos x. Então, voltando, o que acontece nesse caso? Eu posso falar que o meu domínio dessa função, já que o meu denominador é x mais y não pode ser zero, então o que torna x mais y zero? É quando eu coloco um x e o y, que um número é o negativo do outro. Aí, para representar isso de maneira lógica, aqui eu falo que o domínio de f de xy, né, é a mesma coisa aqui. Então eu tenho um par xy que pertence ao r quadrado, tal que esse par xy seja diferente de um par que tem aqui os números, os elementos deles, né, opostos, tá bom? Então é só um jeito de representar. O segundo caso é o caso que envolve raiz. Vou colocar um g de x igual a raiz quadrada, por enquanto, tá? De x. Bom, vamos colocar aqui alguns valores conhecidos, tá? Se eu tiver, por exemplo, x igual a 9, raiz quadrada de 9 vai ser 3, certo? Pode ser que eu considere valor negativo também, ali você pode explicar isso quando estiver fazendo a função, tá? Raiz de 25 vai ser 5. X igual a 0, raiz do número 0 é igual ao próprio número 0, até aí sem problemas. Mas aí eu vou inventar a moda aqui e colocar x valendo menos 4. A raiz quadrada do número menos 4, putz, o que vai acontecer? O que é uma raiz quadrada? O que é um radicando? Quando eu fui fazer, por exemplo, ali recapitulando, né, 9 dentro da raiz, o meu radicando é o 9, eu falo o seguinte. Lembrando que o índice dessa raiz é 2, então eu quero um número que ele vezes ele mesmo duas vezes, então aqui ó, tem que multiplicar ele duas vezes, ou seja, um número que ao quadrado dá 9. Se eu puser o 3 aqui, beleza, o 3 é a raiz quadrada do 9. Fazendo isso com menos 4, então eu quero que um número dê menos 4, tá? O radicando aqui.
precisa ter aqui, né, o resultado, né, o meu radicando é menos 4, eu preciso então, né, a resposta para isso aqui, a raiz quadrada de menos 4 é um número que ele, vezes ele mesmo duas vezes, porque isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Um número que ao quadrado dê menos 4. Pô, eu sei que o 2 vezes 2 dá 4, só que aí fica um 4 positivo, então é só botar um negativo aqui. Ah, se eu botar um negativo aqui, como é um número vezes ele mesmo, eu não posso deixar de colocar um negativo no outro. Putz, não deu certo. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E aí, isso não é igual a menos 4, certo? E também não há a possibilidade de eu colocar o resultado negativo, o sinal negativo só em 1, porque 2 não é igual a menos 2. Então aqui nós não vamos ter um número real, tá? A gente não vai ter aqui uma resposta real. Esse número aqui, se eu for representar ele, ele vai ser pertencente ao conjunto dos números complexos, tá? Ele vai ser chamado de 2i. Esse i é a unidade imaginária, ela representa aqui a raiz quadrada de menos 1. Ou melhor, né? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, é um novo conjunto para lidar ali com raiz, tá? De índices pares que tem ali radicando negativo. Isso não ocorre com raiz de índice ímpar, beleza? Vou colocar aqui um exemplo, um contra-exemplo, na verdade, né? Porque o exemplo já foi. Raiz cúbica, tá, beleza, coloquei aqui. Eu quero, por exemplo, menos 8. Aqui, né, o x valendo menos 8. Então vou colocar o menos 8 aqui dentro, no lugar do x. É uma raiz cúbica, então eu quero um número que vezes ele mesmo. De novo, 3 vezes, porque aqui eu tenho o índice 3, então eu quero um número que ao cubo dê menos 8. Eu sei que se eu puser aqui o 2 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado ao cubo é 8. E se eu puser o sinal negativo aqui 3 vezes, menos com menos dá mais. E esse mais multiplicado aqui pelo menos vai resultar num sinal negativo, então isso aqui vale menos 8 mesmo. Quando esse índice for, portanto, um número ímpar, não tem problema com domínio. Quando não tem problema com domínio, eu posso falar o quê? Eu posso falar, né, quando não há problema, só escrever aqui, que o domínio da função é a mesma coisa que o conjunto, se a função for em reais, é a mesma coisa que o conjunto dos reais. O terceiro caso é o caso de logaritmo, né? Acho que já está explicado aqui, não precisa de muita coisa, né? Lembrando que logaritmo, só dando a definição aqui para aprofundar um pouco, vou colocar aqui um h de x sendo igual a log de x. Log, vou fechar senão parece um y. Aí. Isso significa o seguinte, ó, o meu logaritmando é x, e quando o log não tem base aparente, aqui nem raiz quadrada. A raiz quadrada a gente não escreve o 2 no índice, tá? Pode escrever, mas não é obrigatório, porque convencionou-se a colocar um 2 ali oculto, tá? A raiz, ela, quando não tem índice, a gente fala que é raiz quadrada, significa que o resultado dela é um número que ao quadrado dá o radicando, é mais ou menos por aí. O logaritmo, quando não tem a base aqui, significa que a base é 10. A gente fala que é o logaritmo decimal, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Qualquer número que eu puser aqui, né? Vamos falar primeiro que x é igual a 1. Qual que é a definição de logaritmo? O logaritmo tem a base, tem o logaritmando e tem aqui o valor do log, que é x. X é o valor pelo qual eu elevo a base para a gente obter o logaritmando. Beleza? Então, se eu puser, por exemplo, aqui x valendo 1, eu quero o número que, elevando 10 por esse número, lembrando que a base vale 10, né? Então, 10 elevado a um número é a mesma coisa que esse 1. A resposta nossa aqui, então, vai ser o número 0, porque qualquer número não nulo elevado a 0, tá? Vale 1, certo? Então, para um x valendo 1, você vai ter resposta, você vai ter solução dessa função aqui. Voltando, x igual a 10. Então, eu quero um número, né, que a base vale 10 ali, elevada por esse número dá 10. Eu sei que se eu pegar o 10 e elevar por 1,
vai dar 10. Então minha resposta, né, no caso aqui vai ser 1. Para quando o x vale 10, né, minha resposta, meu h de 10 vai valer 1, então tem resposta também. Se eu puser um x menor, vou colocar um x aqui valendo 0,1, que é a mesma coisa que 1 décimo. Então eu sei que 10, que é a nossa base, elevada por um número, tem que dar um décimo. Se eu puser um número aqui como sendo o menos 1, eu sei que chega num décimo. Isso serve também, tá, para números que não são ali da base 10. Se eu puser um x valendo 2, vai dar número irracional, mas pode dar número irracional, né? Nossa função aqui trabalha com reais. Os reais contêm ali os números irracionais, tá? O conjunto dos reais contém ali o conjunto dos irracionais. Nesse caso, se eu tiver, por exemplo, log, né, de 2 na base 10, só recapitulando, é o 10 elevado a um número dando 2. Dá um número irracional, é um número que não dá para representar ele todo, a gente tem que aproximar. Isso é aproximadamente 0,301. Se eu pegar o 10 e elevar esse número, dá algo próximo aqui de 2. Então tem resposta. Tá. Agora eu quero o seguinte, eu quero saber um valor de x que... Bom, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui um x negativo, vou colocar um x valendo, por exemplo, menos 10. E eu vou querer saber o seguinte, pegando aqui a nossa base 10, 10 elevado a que número dá menos 10? Como se eu tivesse aqui, ó, que descobrir o logaritmo de menos 10 na base 10. Seria mais ou menos isso, tá? 10 elevado a um número tem que dar menos 10. Cara, eu posso colocar qualquer número real aqui. Posso colocar o número 0, posso colocar o número menos 50, posso colocar o número 300, qualquer número. No expoente ele não vai inverter o sinal, tá, da base dele aqui. Então, nesse caso, não vai existir nenhum número, tá, real que torne aqui, né, essa função, que dê um valor para essa função, tá, para quando o meu x for negativo. A mesma coisa vale para o zero. Se eu puser meu x valendo 0, eu preciso então saber 10 elevado, né, algum número aqui. Preciso saber que número que eu pegando 10 e elevando a ele dá 0. Também não vai existir esse número. Então nós não vamos ter resposta, tá? Nós não vamos ter condições de realizar o cálculo, né, dessa função, desse valor, para quando a gente tiver então o nosso logaritmando como sendo ali 0 ou um número negativo. Então o logaritmando tem que ser, um número maior do que 0. A base é a mesma coisa. Vamos mudar essa função. Vamos colocar essa função como sendo, por exemplo, ó, log na base x de 10, tá? Eu falo então que 10 é a mesma coisa que x elevado aqui a um outro valor. Sabendo alguns valores quebrados de logaritmo, eu posso considerar aqui x valendo, por exemplo, 10, tá? Coloco aqui o elevado a 1. Se eu colocar, por exemplo, um x valendo 2, ó, 2 elevado a 3 e 1 quebrados, eu sei que 2 elevado a 3 dá 8 e 2 elevado a 4 dá 16. O 10 está justamente entre o 8 e o 16, então 2 elevado a um número que está entre 3 e 4, então é 3, de cabeça, sinceramente eu não sei, tá? Mas dá para calcular isso. Se você colocar, né, log de 10 na base 2, vai aparecer ali 3, alguma coisa para você. Se eu colocar, por exemplo, um x valendo 100, tudo número positivo até agora, hein? Eu sei que o 100 elevado a meio dá 10. Então tem condição de fazer essa função, né? Nós estamos encontrando ali os valores, beleza? Se eu puser, por exemplo, aqui um x valendo 1. 1 elevado a qualquer número real vai dar 1. Então não vai existir um número que eu elevando 1 chegue no resultado 10. Então se a minha base aqui, se meu x, né, valer 1, não há condição de fazer o cálculo. Então o x não pode ser 1. E se eu puser aqui um número negativo,
x valendo menos 2, x valendo menos 3. Vai dar problema também por conta do sinal, ok? Então, nossa base, né? Esse x aqui vai funcionar nesse caso como base. Ela, além de apresentar problema quando o sinal é negativo, então ela tem que ser positiva, nós temos, né, que considerar essa base também diferente de 1, porque se ela for 1, não importa por qual número eu eleve o 1, ele sempre vai ser 1. Então a base é positiva e diferente de 1. Exemplo disso, né? Coloquei exemplo aí nos anteriores. Função aqui de mais de uma variável pode entrar também. Então vou colocar aqui x e y igual a, por exemplo, log de x mais y, que nem eu coloquei no anterior, tal, para dar um exemplo bem característico mesmo, né? Então, ó, x mais y, que é o meu logaritmando, não pode ser negativo, tá? Ele tem que ser, portanto, maior do que zero. Então, eu estou fazendo aqui, né, a condição que x e y tem que seguir para que essa relação aqui exista, para que essa função exista, tá bom? Então, x mais y tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser um número maior do que menos y, por exemplo, tá? Isso aqui é uma forma de você representar, portanto, o domínio de uma função aí de duas variáveis. É a mesma coisa que de uma variável, só que você tem que relacionar ali as variáveis. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado aí. Foi um vídeo um pouco mais curto do que o comum, beleza? Estou à disposição aí por e-mail. Qualquer coisa é só mandar recado. Grande abraço a vocês. Boa sorte a todos aí. Fui.